Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Mais um vídeo venho fazer aqui agora, falando mais um pouco a respeito do humanismo secular, ateísta, o caminho para a liberdade. O caminho para a liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade para discussão, liberdade para escolher o que é melhor para si. Fiz um vídeo há alguns dias, há uns 14 dias, falando que o humanismo ateísta é o caminho da liberdade. O caminho da liberdade. E ali falei porque o humanismo ateísta verdadeiramente é uma vida, é um viver liberto. É um viver liberto. O homem vivendo livre, livre para pensar, livre para escrever, para falar, livre para discutir, livre para escolher. E ali um ouvinte, um espectador ali, a pessoa que assistiu o vídeo, ele comentou naquele vídeo ali, dizendo assim: meu amigo, você parece que fez parte de uma denominação e que essa denominação foi muito ruim para a sua vida, porque você se tornou tão rancoroso assim. Ele achou, no comentário dele, que eu estava sendo rancoroso, porque eu falei que as ideias cristãs, as ideias de Deus, as ideias que tornam o homem um escravo, torna os seres humanos escravos de Deus. Porque no caso dos teológicos, que centraliza Deus, Theos no centro, o humanismo ele é antropocêntrico, ou seja, o homem no centro, centraliza o ser humano, valoriza o ser humano e diz que o ser humano é capaz. Então, os teológicos não gostam da filosofia humanista, porque a filosofia humanista centraliza o ser humano, valoriza o ser humano e percebe que o ser humano é capaz. Valoriza o humano e não o divino. Valoriza o ser material, o ser real e não o ser espiritual. Não o nada. Porque espiritual, quando a pessoa fala no espiritual, ele está dizendo de nada. Ele fala assim, espírito quer dizer nada, nada. Então nós, ateus, nós valorizamos o ser humano, o que é material, a matéria, o real. A matéria, o real. O que é visível, o que está dentro dos 5 sentidos do ser humano. Nós não valorizamos o ser espiritual, o ser da metafísica, o ser invisível, que está no mundo das ideias, no mundo além deste mundo real. Então esse ser é um ser fantasioso, é uma fantasia. E é um ser irreal, não é real. Então é um nada. Então o homem criou um nada no seu cérebro, pelo próprio cérebro do homem ele criou um ser sobrenatural, que é um nada, é uma imaginação do próprio ser humano. E aí ele valoriza esse nada e coloca esse nada acima
dele mesmo, acima dele mesmo, e se subjuga a esse nada. Ele atribui a esse nada que ele chama de Deus, entendeu? Ele atribui a esse nada poderes, onisciência, sabedoria infinita, onipotência, onipresença, que está em toda parte, vigiando a pessoa, o que a pessoa pensa, o que a pessoa faz. E aí ele próprio cria um ser que vai se tornar um senhor da vida dele e que vai fazer dele um escravo, porque ele não vai ter liberdade, porque ele fez esse senhor superior a ele e ele se inferiorizou, achando que ele precisa desse ser superior, e depende de um ser superior que foi criado por ele mesmo. Então, quando eu falei lá no vídeo a respeito que o homem tem que ser livre, tem que assumir o controle da sua vida, o rapaz disse lá que eu me tornei o quê? Rancoroso, né? Ou seja, odioso, porque ofereço não Deus para as pessoas. Eu não ofereço Deus para as pessoas, mas sim a descrença em Deus, a se livrar de Deus, a se livrar dessa ideia de Deus. Por quê? Porque enquanto a pessoa estiver preso a essa ideia de um Deus que o próprio homem criou, que o próprio homem inventou, e diz que existe um Criador do universo, que organizou todas as coisas, e esse Criador é a suprema sabedoria, esse Criador é onipotente, está entendendo? Então, ele vai ficar sempre sendo devedor. Ele se considera um ser inferior, se rebaixa perante esse ser superior, ele acha que ele não tem capacidade de escolher, vai buscar a orientação desse ser superior para lhe orientar. Ele acha que não tem poder de decisão, de decidir o que quer, porque ele não sabe o que quer, ele precisa consultar um ser superior para dizer a ele o que é melhor para si, que caminho deve andar e o que não deve andar, o que deve comer, o que não deve comer, como deve vestir e como não deve vestir, o que deve, como deve cortar o cabelo e como não deve, se deve criar a barba ou não, se deve tirar. Então ele é senhor da sua vida? Não, ele passa a ser um escravo, um servo desse ser superior. Então o ateísmo é a descrença em Deus. O ateísmo diz que esse Deus não existe e nenhum ser sobrenatural existe. O que existe é o material, é o ser humano, que é matéria, é aquilo que você vê, que você capta pelos 5 sentidos, né? Que você pode ver, apalpar, ouvir, né? Cheirar, né? Saborear, experimentar, seu paladar. É isso aí, o que existe é isso aí, o material, e não o espiritual. Então, o que o humanismo ateísta oferece ao homem é que ele seja senhor da sua vida. E para ele ser senhor da sua vida, ele tem que tirar essa crença de Deus da cabeça dele, de que existe um ser superior, e de que existe uma suprema moral, a moral absolutista, a moral absoluta, de que existe um certo absoluto, de que existe um errado absoluto. Ele, para ser livre, ele tem que tirar essa ideia do nada da sua cabeça, que é Deus. Só assim ele pode dizer: eu sou livre, eu estou no centro, eu estou no comando da minha vida. Se ele diz que é um livre e ainda acredita num ser superior, ele não é livre nada, porque ele é preso por essa ideia. Ele está subjugado a uma ideia de um ser superior que tem que determinar para ele o que é melhor para ele. No cristianismo, as pessoas que colocam Deus no centro, e que é também cristocêntrico, Jesus no centro, eles são escravos de Deus e de Jesus. E só faz aquilo que Deus e Jesus quer. Em vez em quando acontece uns que se rebela contra a autoridade de Deus e de Jesus,
Mas ele se rebela não porque ele passou a descrer. Ele continua crendo. Mas só que ele procura querer fazer a vontade dele e esquece da vontade de Deus, tira esse Deus momentaneamente da cabeça dele, e aí ele vai lá, namora com quem ele quer, casa com quem ele quer, vai lá, curte festas, né? Tem entretenimentos mundanos, como eles falam lá na religião, mas depois que dali sai, vem para casa, chega lá, estava ali fazendo tudo que é da minha vontade, e ele estava lá feliz, fazendo tudo que é da vontade dele, livre. Aí ele chega em casa e começa agora a pensar em Deus. Aí começa a culpa, começa a pensar em Jesus, aí vem a culpa. Ah, porque você estava fazendo a vontade da sua carne, e você não estava fazendo a vontade de Deus, Deus está zangado com você, Deus não está legal com você está em dívida com Deus. Então, quer dizer, o problema aí é Deus, né? O problema é Deus. Então, esses, coitado, passam momentos de alegria, né? Que deveria continuar nessa alegria, mas porque ainda continua acreditando no nada, continua acreditando no nada superior a ele, que ele tem a obrigação, que botaram na cabeça dele, que ele tem a obrigação de fazer a vontade desse nada, e aí ele fica ali se culpando, tem que fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. É assim. Então, quer dizer, o que eu estou ensinando aqui é para o homem se libertar desse nada, que se chama o Deus judaico, o Deus da Bíblia, é o nada. Então, o homem tem que viver para si, acreditar em si mesmo. Ser um materialista, ser um material, acreditar naquilo que se vê e não ficar atribuindo ao nada que é que fez tudo, dizendo que fez tudo e que é que vai lhe orientar, que vai lhe guardar, que vai lhe proteger. Você está fazendo assim, tipo uma idiotice, porque não vem nenhuma proteção do nada. Não existe nenhum ser sobrenatural que defende ninguém de nada. A gente está vendo aí, a própria vida mostra que não existe isso aí. Acontecem acidentes, acontecem desastres naturais, como terremoto, tsunami, né? Furacão, essas coisas tudo, que é fenômeno da natureza e que morre várias pessoas, que morrem velho, criança, tudo aquilo que foi a economia das pessoas vai água abaixo, é destruído, e o nada faz, né? Porque se existisse um ser superior que protegia as pessoas, principalmente os seus, aqueles que dizem que é seus, que é os eleitos, que é os preferidos, então, desse engano e dessa ilusão, eu já me livrei. Estou aqui querendo mostrar às pessoas que o caminho do ateísmo, da descrença em Deus ou deuses, da descrença no sobrenatural, é o caminho para a felicidade do ser humano. Agora, aqueles que estão satisfeitos lá, servindo ao nada, acreditando que existe um ser superior, que é dono de tudo, que fez tudo, e que você tem a obrigação de obedecer a esse ser que foi inventado pelo próprio ser humano, então você continua lá servindo esse ser, fazendo a vontade desse ser e sendo escravo dele. Pois aqui no humanismo ateísta, nós proclamamos a liberdade aos cativos do Deus judaico. Então, se você está feliz lá nesse caminho da escravidão, continua no caminho da escravidão. O humanismo ateísta é o caminho da liberdade. É o homem, quando eu falo homem, o ser humano assumindo o controle da sua vida, assumindo que ele é capaz, ele assumindo que ele tem capacidade de escolher e não depende de seres sobrenaturais, nem Deus, demônio, Lúcifer, Satã, nada de sobrenatural. Nós dependemos do natural, do material, que somos nós mesmos, do nosso intelecto, da nossa razão, para tomar nossas decisões. É isso. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal.
bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem. Humanismo secular, ateísta. Uma vida de felicidade, uma vida feliz. O ateu, ele é feliz, porque ele é livre, não tem nada acima dele que seja superior ao ser humano. É isso aí.